Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Bom dia a todos, queria dar boas-vindas aqui ao nosso painel, ao nosso primeiro encontro científico das comissões de estudo da BPI. Esse é um novo formato que nós idealizamos para aprofundar as discussões que são mantidas no âmbito das comissões de estudo. Antes nós fazíamos o pré-evento, antes do Congresso Anual da BPI, e agora temos esse novo formato, que é o encontro científico com temas variados, temas de interesse. Hoje nós vamos tratar aqui na nossa comissão de estudo do direito da concorrência, da interface entre os direitos de propriedade industrial e o direito da concorrência, e para isso temos aqui duas convidadas fantásticas que vão tratar do tema, a professora Paula Forgione e a doutora Ana Sofia Monteiro, do CAD. Nós vamos fazer da maneira mais informal possível, eu e o meu colega aqui, o co-coordenador da comissão, o Lucas Antoniazzi. Pediria a vocês o seguinte: vamos deixar as perguntas para o final, nós reservamos um tempo, então, ao final, teremos um tempo reservado só para perguntas e respostas, para comentários, e vamos ter as duas apresentações, primeira da professora Paula, mais ou menos 25 minutos, meia hora, depois da doutora Ana Sofia, e aí nós seguimos para as perguntas e comentários. Eu vou apresentar aqui a professora Paula, embora, obviamente, dispense qualquer tipo de apresentação, mas por dever de ofício vou apresentá-la, e depois da apresentação dela, o Lucas vai apresentar a doutora Ana Sofia, e aí nós prosseguimos. Então, doutora Paula Forgione, professora titular e chefe do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, especialista em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito de Bolonha, em Direito do Comércio Internacional pelo Instituto Universitário Europeu de Turim, foi visiting professor da Universidade da Flórida. Após longa carreira na advocacia empresarial, hoje atua principalmente como árbitra e parecerista,
autora de diversas obras sobre direito empresarial e concorrencial, destacando-se contratos empresariais, teoria geral e aplicação, os fundamentos do antitrust e a evolução do direito comercial brasileiro, da mercancia ao mercado. Professora Paula, queria de novo dizer que é realmente uma honra tê-la aqui para falar sobre esse assunto. Estamos aqui ansiosos pela sua apresentação. A senhora tem a palavra. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Eu agradeço muito a honra de falar aqui na BPI para um público jovem e, ao mesmo tempo, para um público especializado. Muito obrigada, José Mauro, Lucas, pelo convite. Na pessoa de vocês, agradeço toda a BPI. E um prazer dividir aqui a exposição com a doutora Ana Sofia, aí uma das nossas expoentes da nova geração do direito concorrencial, e que tem a mão na massa a experiência que ela tem, né? Com o trabalho, com a parte acadêmica, misturando as coisas, é genial. Ela sabe que eu sou fã dela e do trabalho, eu gosto muito de ouvi-la. Então, Ana Sofia, muito, muito honrada mesmo de dividir aqui a bancada com você. Bom, eu vou ficar no meu tempo, eu vou marcar, porque eu acho uma tremenda falta de educação. A pessoa convida para falar, e né, o convidado pega a palavra e sai correndo, e nunca mais devolve. Então, eu vou ficar no meu tempo aqui, ficar na meia hora que me foi... Não é um ego sem controle, as pessoas estão sem controle, ainda mais na internet. Pega a palavra e não solta. E aí o coordenador fica sem graça de puxar, porque normal, né, o coordenador às vezes é mais jovem. Então, fica sem graça de segurar os velhinhos. Não. Vamos lá, meia hora me foi dada, meia hora será. Bom, é um dos temas na interface entre PI e concorrência, é um dos grandes temas hoje, é um dos temas mais desafiadores que nós temos. E eu não estou falando isso para repetir uma frase comum, né? Todo mundo fala, nossa, o tema de hoje é tão desafiador. Não, aqui é extremamente desafiador. Eu canso de falar, se eu fosse jovem hoje, eu ia trabalhar, eu ia me dedicar a isso, tá? Primeiro. E depois, eu vou convidar todo mundo a subir o nível de abstração. Vamos pensar na lógica do sistema e como as coisas estão funcionando. Ciente e consciente de que vocês, né, mais jovens, têm um cabedal, um conhecimento prático maior do que eu tenho nessa vivência do mundo tecnológico. Querendo ou não, vocês nasceram imersos, ou grande parte de vocês nasceu imersa nesse mundo. A minha geração, a gente fica brincando, os alunos dão risada, mas não tinha internet quando eu escrevi Os Fundamentos do Antitrust, que é um livro que eu me orgulho, que é meio que um manual de concorrência. Não tinha internet, o mundo era outro. E o que eu sinto do Antitrust, já fazendo adiantando aqui o final, né? Às vezes eu acho que o pessoal do Antitrust está meio perdido nessa história, porque vem com essas caixinhas feitas de um outro mundo. Ainda ontem eu conversava com a professora Adriana Pugliese, que acabou de chegar de uma imersão na Europa de atualização, né? Professores às vezes fazem isso, vão lá, se fecham, etc. E a frase dela foi: vocês do Antitrust estão fritos mesmo, porque vocês ficam martelando nessas caixinhas, etc., e essas caixinhas não vão resolver os problemas que nós temos hoje em dia. E um dos problemas é essa interface com a API. Então, vamos tentar pensar um pouco nessa meia hora, se eu conseguir instigar um pouco a discussão nessa perspectiva, eu vou ficar muito feliz. Eu estou dando o curso de concorrência na graduação da São Francisco, eu voltei esse semestre, fiquei com saudade, fui dar Antitrust, né? Fui dar direito concorrencial. E eu pensei muito, porque o Antitrust está num corner do mundo, a Ana Sofia não vai concordar comigo, com certeza, mas o Antitrust está no corner. E o Antitrust tem entregado menos do que a sociedade esperaria dele. Então, dar essa matéria, sem ser aquela professora chata que só fala mal da própria matéria, porque às tem, né? Um desses, me obrigou a repensar. Como é que eu vou dar esse curso sem ser passando tudo que eu tenho que passar e sem ser a chata que fica só criticando. E eu optei por começar chamando a atenção de todo mundo para o fato que
a concorrência é um dos grandes vetores, é um dos grandes eixos da nossa ordem jurídica como um todo. Concorrência é um desses eixos. Há outros. Eu acho que a exclusividade é outro. A exclusividade ligada à propriedade, a gente já vai falar isso, mas a concorrência seguramente é um desses eixos. Tá? Como o sistema regula a concorrência? Por que ele regula a concorrência? Bom, você chegou a uma conclusão há muitos séculos atrás, que a concorrência baixa preço, tende a baixar preço e aumentar a qualidade, trazendo bem-estar social, aumentar o nível da atividade econômica, o grau, a intensidade da atividade econômica. Quando você tem concorrência, você tende a baixar preço, aumentar a qualidade e fomentar isso. No caso de 1600 e pouco na Inglaterra, alguns casos famosos, por exemplo, os Schoolmasters Cases, se não me engano, é 1604, mas já se coloca esse quadro. Né? Concorrência, baixa preço, aumenta a qualidade e intensifica a atividade econômica, sendo bom para toda a sociedade. Muita água passou por debaixo dessa ponte. Naquele caso em específico, em outros também, né, o caso do monopólio das cartas de jogo, etc., você tinha uma discussão entre o poder do parlamento e o poder da soberana, como isso ia ser colocado. No antitruste sempre tem isso, na regulação da concorrência sempre tem isso. Mas o que se acredita? Bom, concorrência é bom para o sistema. Livre iniciativa é bom para o sistema, que é um outro pilar que anda atrelado à concorrência. Né? Livre iniciativa, todo livro constitucional vai ter, todo livro de direito econômico vai ter definição do que é livre iniciativa. A definição depois vocês encontram por aí, mas a ideia da livre iniciativa é você, do setor privado, pode fazer o que você bem quiser. Só que isso tem uma limitação. E eu não entendo os professores que ensinam livre iniciativa sem ensinar ou de uma maneira desconectada do princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, olha, tem lei. Então, quem põe a moldura da livre iniciativa é a lei. Não se ignora toda a teoria sobre a lex mercatória, eu acredito em lex mercatória, etc., mas você sempre vai estar referenciado a um sistema jurídico, mesmo porque, por óbvio, a lição número 1, 101 da Faculdade de Direito, não pode bater no amiguinho. Então, na hora que você precisar executar uma decisão arbitral, baseada nos princípios da lex mercatória, você vai precisar de uma ordem jurídica, porque você não pode chegar lá e pôr uma bomba na empresa que não cumpriu o contrato, bater no diretor-presidente, você não pode fazer isso, você precisa de um Estado que tem monopólio daquela força. De novo, não se ignora todos os outros jogos de poder, nada disso. Mas é uma coisa básica, você só tem livre iniciativa dentro dessa moldura, e o direito vai moldar esse fluxo de relações econômicas, vai moldar a livre iniciativa. Então, livre iniciativa e livre concorrência andam juntas, dentro desse princípio da legalidade. Então, esse é um ponto, uma pedrinha que eu queria colocar numa cesta para nós pensarmos juntos o problema da interface entre PI e concorrência. Então, um dos vetores de funcionamento é a concorrência. Quando você percebe isso, bom, primeiro que a antitruste vicia, toma cuidado, você começa a ver as relações de concorrência em tudo quanto é lugar. Você começa assim, tudo você vê relação de concorrência. Então, você tem, pelo amor de Deus, uma coisa que você não pode pensar que concorrência tem a ver só com CAD. Como a molecada, Ana Sofia, às vezes faz. Essa meninada que se especializa e se encanta pelo antitruste, porque o antitruste é encantador mesmo, né? Pelo direito da concorrência muito cedo, acha que concorrência é só aquilo, que concorrência é só a lei do CAD, é só o que está no artigo 30. Não! Concorrência vai muito além, ela transborda por todo o ordenamento. E quando nós pensamos na PI, na propriedade intelectual, na propriedade imaterial, nós pensamos, sim, aquilo é uma regulação de concorrência, você querendo ou não. Então, abra os seus olhos, não ache que... Outra coisa que a gente luta muito na faculdade é contra a excessiva especialização dos jovens precoce.
sou contra programa da faculdade de Direito que faz isso, sou contra esses programas malucos, essa linha de, faz só optativa. O que é isso? O moleque no segundo ano vai se especializar? Eu quero um aluno que saiba empresarial, mas que saiba direito do trabalho, porque ele não vai ser um bom advogado, não vai ser um bom jurista de direito empresarial se ele não souber, se ele não tiver esse núcleo duro, esses building blocks bem construídos. Então, por favor, isso é uma coisa que a concorrência vai muito além do CAD, vai muito além da lei do CAD, e é essa perspectiva moderna da concorrência que nós temos que entender. IPI tem a ver com regulação de concorrência também. Já vou voltar a esse ponto. Então, um ponto, né, uma pedrinha para a gente colocar nessa cesta é essa. Outra coisa, nenhum empresário gosta de concorrência, ponto. E nenhum empresário vai declarar isso. Pelo contrário, eu coleciono declarações de empresários que falam o seguinte: nós agradecemos muito a nossa concorrência, porque permite que nós prestemos um serviço melhor, ou entreguemos um produto melhor para a concorrência, para os nossos consumidores, a concorrência nos faz ser melhores, por isso que nós gostamos muito da concorrência. Isso é conversa, e eu realmente coleciono, porque se fala isso constantemente, chega a ser até engraçado. Empresários, e tem que ser assim, se pudesse, matava toda a concorrência. O que o empresário quer? O maior lucro possível, tá? Você está passando por cima de toda a ética. Não estou. Não estou passando. Eu estou reconhecendo simplesmente um fato muito importante. Se você não reconhece isso, você não entende o que acontece no direito empresarial, como um todo, e muito menos na concorrência. Ele quer ser monopolista. Ele quer poder colocar o preço máximo e ter que... Imagina, se preocupar com o serviço de atendimento ao consumidor, olha que coisa horrorosa. Por que ele vai fazer isso? Porque ele tem que, se houver concorrência. O que é concorrer? Disputar uma oportunidade de troca. Então, o consumidor está lá, tem oportunidade aqui, ele tem mais de uma opção. Então, ele vai escolher uma ou outra, isso faz com que aqueles dois agentes ou mais agentes econômicos estejam numa relação de concorrência. Mas o que ele quer mesmo, o que o empresário quer, é colocar o preço para cima e a qualidade para baixo, gastar menos com isso. Por que ele não faz isso? Porque tem concorrência. Como o Ieren sempre falou, eu adoro essa frase, a concorrência é o regulador natural do egoísmo. O agente econômico é, por definição, egoísta. Nossa, como a senhora é do mal. Na verdade, a senhora é uma bolsominion disfarçada. Não tem nada a ver com isso, gente. Na boa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com reconhecer essa mecânica de como as coisas funcionam, até para poder regular, até para poder intervir. Você reconhecer isso, reconhecer a realidade é o primeiro passo para você poder trabalhar com ela, não é? Então, a concorrência é o regulador natural do egoísmo, e os agentes econômicos, por eles, não gostariam de concorrência. E isso é bom, porque aí ele vai ter que disputar a preferência do consumidor, essa é a regra. Então, por isso, uma das razões pelas quais o nosso sistema cuida da concorrência é para manter essa força natural, entre muitas aspas, que joga preço para baixo, qualidade para cima e aumenta o nível de atividade econômica, gerando emprego, gerando riqueza, que é o que todo mundo quer, né? É gerar emprego, gerar riqueza, é gerar uma maior qualidade de vida para todos nós. Bom, sempre a concorrência vai ser garantida em grau máximo. Você pegar, às vezes, alguém muito bem intencionado e mais jovem, vai falar assim, nós temos que garantir a concorrência em grau máximo, fazer tudo, etc, etc. Não deixa de ser uma visão ingênua, não é assim que o sistema funciona. E, às vezes, se você faz só concorrência, você tem essa visão, não é isso. Tá? Vamos lá. PI. Vocês são especializados em PI. Vocês estudam PI. PI lida com uma ideia muito simples, que é da exclusividade. A PI é uma das maiores invenções da humanidade. Você pega algo que é imaterial, você, por uma ficção jurídica fortíssima, transforma aquilo em propriedade. Propriedade é o direito mais forte que nós temos, e que vale erga omnes. Por que propriedade é tão
forte. Quando eu falo, esta caneta é minha, eu estou emitindo aqui o seguinte sinal: é minha e ninguém tasca. Eu tenho direito exclusivo sobre ela. Exclusivo quer dizer exclusão dos outros, né? Então, a propriedade é ligada a isso. Para transformar algo em mercadoria, ela precisa ser exclusiva. A propriedade precisa ser exclusiva. A mercadoria traz em si, isso é Marx puro, né? Traz em si essa ideia de exclusão de todos os outros. E aí, isto sendo uma mercadoria, pode entrar no fluxo de relações econômicas. Pensemos numa música. Dizem que o Cartola ficou encantado quando ele descobriu que ele podia vender uma música. E se você pensar, uma música não... Por que uma música pode ser vendida? Porque ordem jurídica, com a sua ficção, joga como se fosse um pó, que ele faz uma mágica e fala, isto passou a ser exclusivo. Isso vai entrar no giro econômico. Mas reparem, isso traz uma exclusividade. Isto é meu e ninguém tasca. Só eu posso usar. Só eu posso usar, fruir e dispor. Então, os autores, principalmente os autores mais de esquerda, deixam isso muito claro, como você faz, como o direito trabalha essas ficções. Hoje em dia nós temos autores voltando, ou repisando essa ideia de ficção no direito, falando, gente, vamos abrir o olho, é um grande esquema de ficção. Se vocês me perguntarem qual é a maior obra da humanidade, para mim é o direito. Precisa ser muito genial para você ter esse tipo de organização social e barra econômica. Você vai, com uma ficção, criar as mercadorias. É o que se fala do processo de reificação. Você transforma algo abstrato em coisa. Tá? E aí você tem a reificação, né? Rei de coisa, você torna aquilo uma coisa. E possibilita o fluxo econômico com aquilo, possibilita a circulação, possibilita para a pessoa ganhar dinheiro. Então, a partir do momento que o Cartola podia fazer uma música e vender aquela música, ou vender os direitos de exploração, sabem isso melhor do que eu, ele vai ganhar dinheiro. Tá? Só que você exclui os outros daquilo. Algo que era de todo mundo passa a não ser, passa a ser só daquela pessoa. Indo além, por que isso tem a ver com concorrência? Se eu tenho a ideia de que é meu e ninguém tasca, só eu posso usar, eu estou excluindo todos os outros. E aí não tem concorrência nessa brincadeira. Você pode me falar, Paula, mas esta caneta concorre com esta daqui. Deixa eu pegar uma outra de outra marca. É verdade. Eu não peguei só o refil, mas enfim. Refil, porque esse refil vai dar certo só naquela caneta, né? Mas isso é um outro capítulo. As canetas concorrem entre si. Você não está dizendo que não tem concorrência aqui. Pois é, em algumas situações não. Em outras situações, sim. Em outras situações, você deter o direito exclusivo pode dar uma confusão tremenda no mercado. Tá? Pode, porque tem uma outra questão. E aí, voltando às cestinhas, olhando o horário e voltando às cestinhas aqui. Uma das frases mais brilhantes que já foi dita por um ser humano, não tem almoço grátis. Alguém paga a conta. Tá? Então, vamos lá. Como se justifica essa exclusividade? Que aí o pessoal da PI sabe melhor do que ninguém. Eu quero inovação. Inovação é importante. Então, eu tenho que remunerar as pessoas, eu tenho que incentivar as pessoas, os agentes econômicos, a inovar. Pois bem, como é que eu faço isso? Garantindo uma remuneração maior. Então, você inventou um tremendo remédio, você inventou uma vacina, você gastou não sei quantos milhões, mas porque esses dados nem sempre são abertos, né? Mas você gastou milhões para inventar essa vacina, ok. Então, só você vai poder comercializar essa vacina. Perfeito. Você precisa dessa vacina. Ela vai custar mais do que ela custaria se houvesse concorrência. Você vai falar, como é que você sabe? Tem um estudo, aliás, um estudo que foi levado ao Supremo Tribunal Federal, que trouxe alguns exemplos, mas todo mundo sabe isso. Quando acaba a propriedade industrial e você não tem concorrência, quando passa a ter concorrência, o preço baixa. Não tem grandes, não dá para negar muito isso, né? Pois bem, então esse preço está acima, ele é um preço de monopólio.
ou ele pode ser um preço de monopólio dependendo da concorrência que ele for enfrentar. Isso aqui não tem preço de monopólio, por mais que eu goste das minhas canetinhas roxas da Pentel, que tem que ser essa aqui, ok, mas também não morro se ficar sem, passo para outra, tem canetinha roxa de outras marcas, etc. É verdade. Então, dependendo do grau de concorrência, dependendo do mercado. Então, tem que ter olhos para enxergar, né? Concorrência e PI, é disso que a gente está falando. Pois bem, dependendo do mercado, esse preço por conta da PI é elevado. Aí o que se diz tem que ser mesmo, porque isso que vai ser o incentivo à remuneração. Essa remuneração vai ser um incentivo à inovação. Se você não remunerar, você não vai inovar. Tudo isso tem muita discussão e é muito ideológico. Tá? Mas é muito ideológico. Quem falar para vocês que isso é só uma discussão técnica está mentindo. Ela tem a sua parte técnica, mas ela tem, sim, uma discussão ideológica, uma discussão de direito internacional muito forte, de discussão entre os países, norte e sul. Não adianta a gente tentar esconder e falar que é tudo técnico, porque não é. Pois bem, quem vai pagar isso? E reparem, alguém vai pagar, porque não tem almoço grátis. É o consumidor? É o Estado? No caso dos medicamentos, é muito o Estado. Isso o Supremo Tribunal falou recentemente. É o Estado que vai pagar isso? Como é que eu vou trabalhar isso? Não sei. E aí cada um vai ter a sua opinião de como isso deve ser feito. O pessoal da PI, e aí só a economia comportamental vai explicar, né? Porque o pessoal se divide em times. E aí fica um time contra o outro. Tal. Então, o time hard da PI vai falar, tem que proteger no maior grau possível, etc, etc. Eles são pessoas do mal? Não. Eles acreditam que essa é a melhor maneira para você ter um desenvolvimento maior. É isso que irrita. Você acha que o outro povo, todo mundo mal intencionado, bandido, vendido para a indústria. Não é. Eles simplesmente acreditam que aquele é o caminho. E o uso do cachimbo faz a boca torta. E muitas vezes isso se retroalimenta. As pessoas acreditam naquilo. E acreditam que a melhor maneira possível, ou a melhor maneira de você trazer desenvolvimento, é você proteger isso no grau máximo. Já o pessoal mais ligado à concorrência vai falar, pelo amor de Deus, somos de monopólio. Está maluco? Seu monopólio, nós estamos aqui. A gente quase morre para lutar contra o poder do monopólio. Você vai lá e pá, põe uma ficção que vale contra todo mundo. E aí de quem mexer na PI? Porque a ideia de PI concorrência se fala, etc., mas o pessoal realmente da PI não quer ouvir falar nisso. Normalmente, o pessoal que detém esse poder, essa propriedade forte, não quer falar disso. Então, são dois polos. O que a gente precisa fazer no mundo? Efetivamente pensar as coisas juntas. Que a PI, como diz a nossa lei antitrust, e a Ana Sofia vai trabalhar com isso, a PI pode implicar abuso de posição dominante, sim, porque ela implica monopólio, muitas vezes. Ela implica em si, é da natureza da PI diminuir a concorrência, senão ela não vale a pena. É da natureza da propriedade industrial. E o imaterial, o que está sendo muito estudado agora pelos filósofos, é essa ideia do direito ter essa força de criar essas ficções. Né? Você tem desde o Sapiens, que vai trabalhar com isso, até, sei lá, Catherine Pistor, por exemplo, que vão trazer essa coisa do Código do Capital, como isso funciona. É genial. Essa parte é genial do ponto de vista filosófico. Subindo um pouco o grau de abstração, não ficando no texto legal em si apenas, mas pensando no que está naquele texto legal, como as coisas vão funcionar. Então, nós precisamos efetivamente enxergar a API nessa perspectiva concorrencial. Porque, como diziam os italianos velhos, cara, isso não é feio, ninguém é besta. A API implica, sim, uma sobre-remuneração. A sociedade está a fim de pagar isso? Efetivamente, isso traz a inovação? Schumpeter tinha razão, eu gosto tanto de Schumpeter que meu gato chamava Schumpeter, tá? O Schump, vulgo Schump. Enfim, muita saudade do Schump. Mas Schumpeter tem razão para dizer, olha, a coisa é em ondas, então você garante, porque vai surgir uma outra inovação. É isso. O problema é o radicalismo. É isso sempre. No longo prazo, até o Império Romano caiu.
Como é que nós vamos trabalhar isso? Né? Quanto tempo nós vamos dar? O máximo possível? Ninguém tem uma fórmula mágica, isso são acertos políticos, e que se constroem a partir dessa realidade, de que você tem efetivamente que olhar a PI com a lente da concorrência, porque senão você vai fazer o quê? Você vai proteger demais. E no momento em que você protege demais, você viabiliza o abuso, e isso não é bom para ninguém. Há muitos séculos se descobriu que o abuso não é bom para ninguém. O problema é que não se sabe o que é uso e o que é abuso. E é esse acerto que é feito, que tem que ser feito pelo direito, e que implica, sim, uma opção política, para a gente não falar ideológica, mas é você olhar o fenômeno com a lente da concorrência e perceber que talvez a proteção em grau máximo não seja o melhor para a sociedade. Ao mesmo tempo, também não pode ir para os radicais do outro lado, que a gente, não, vamos acabar com patente, vamos acabar, a patente não serve para nada, eu respeito muito quem tem essa opinião, mas ela representa o fim do espectro, né? A outra ponta do espectro. Tem gente defendendo isso, etc. Mas como é que nós vamos trabalhar essa composição? E, para encerrar, eu chamo a atenção para a jurisprudência do STJ e do STF, principalmente a do STJ, que tem feito uma revolução silenciosa no campo da propriedade material, dizendo alguns acordos da Nancy Andrighi são geniais, o pipeline, etc., e que ela vem trazendo essa ideia, e o STJ vem trazendo essa ideia. Quando é para falar mal, a gente fala mal, mas quando é para falar bem, a gente também fala bem. O STJ vem trazendo essa ideia de que a PI tem que ser um instrumento de concorrência. E o ministro Toffoli, no famoso caso aí, que nós tivemos recentemente, tratando do parágrafo 1º do artigo 40, aí a questão é técnica, ele traz essa ideia de uma maneira muito forte, olha, a PI tem que ser instrumento de concorrência e não instrumento de abuso. Bom, senhores, eu fiquei no meu tempo, e eu queria agradecer a atenção de todos, eu espero ter conseguido não ser muito caótica e colocado elementos nessa cesta para que nós possamos pensar juntos aí, principalmente a geração de vocês, porque isso é um trabalho da geração de vocês, pensar efetivamente a questão da PI, da concorrência no mundo de hoje e que sociedade que a gente quer para o futuro. Na minha humilde opinião, esse é o tema do futuro. Tá? É a partir dele que vão se desdobrar todas as discussões filosóficas sobre o que nós queremos, o que a ordem jurídica tem que entregar para a raça humana, para a sociedade. Muito obrigada. Professora Paula, muito obrigado. Eu, pessoalmente, o Zé Mauro já agradeceu a você e a Ana Sofia. Eu, particularmente, também queria agradecer bastante. Eu, pessoalmente, tenho muito interesse nesse tema, até vou fazer o meu jabazinho aqui, mas minha dissertação foi sobre esse tema, exatamente a interface entre concorrência desleal e defesa da concorrência, que eu fiz uma análise, e a Ana Sofia, das decisões do CAD que tinham enfrentado atos de concorrência desleal. Depois, se puder, depois eu te passo até, pretendo publicar em breve. Mas, enfim, muito obrigado, é isso mesmo, depois eu vou abrir espaço para as perguntas, mas, enfim, pedir, não perdendo muito tempo, já para a professora Ana Sofia, e aí fazer a apresentação dela. Ela é advogada formada pela FRJ, internacionalista e economista pela IBMEC, mestre em administração com ênfase em finanças pelo COPEAD UFRJ, pós-graduando em Direito Concorrencial e Econômico pela FGV e doutorando em Direito Comercial pela USP. Foi chefe de assessoria técnica da presidência do CAD e hoje é coordenadora geral antitrust da CGAA2, responsável pelos mercados de saúde, mercado financeiro, educação, varejo e demais mercados de serviços. Ana Sofia, fica à vontade. Mais uma vez, obrigado a você e a professora Paula. A palavra é sua. Obrigada a vocês pelo convite, pessoal. Bom dia. Muita responsabilidade falar depois da exposição de Paula, né? Estava de manhã comentando com ela que é um orgulho muito grande e até nem me sinto à altura de estar dividindo um painel com quem eu li, né, por tantos anos. Então, é realmente um privilégio para mim. Dada essa responsabilidade, né, vou tentar também cumprir aqui com o tempo e tentar ser o mais objetiva possível, para, na medida do possível, complementar o que a professora Paula já colocou aqui,
a gente tem visões coincidentes e também um pouco diferentes de quem está dentro dessas caixinhas do antitruste, mas eu entendo completamente o ponto que a professora fez. Então, eu queria inicialmente, né, falar sobre a interlocução do antitruste com todas as áreas, né? Então, só uma questão de ordens. Tu tens o PowerPoint, né? Talvez fosse bom já ir Tem, se você colocando. quiser, você pode compartilhar direto daí, mas se não, eu posso abrir aqui e compartilhar. Se você puder, Lucas, eu prefiro. Tá, um segundinho, deixa eu só recuperar o seu e-mail aqui. Pronto. E aí, sem prejuízo, vou já fazendo a introduçãozinha aqui enquanto vocês colocam. Então, assim, o antitruste, ele bebe e tem que beber de outras áreas, né? As mais lógicas são M&A, societário, penal, mas também, tendo tido a experiência, principalmente do Tribunal do CAD, é importante saber muito processo civil, é importante saber muito direito administrativo, PI, com certeza, e contencioso civil. Então, assim, o antitruste, na verdade, ele é uma conjunção aí de várias áreas. E eu tive a oportunidade, né, eu acabei, apesar de ser advogada e economista, não foi tão óbvio na minha carreira a minha vida para o antitruste. Eu acabei transitando por outras áreas antes de chegar no antitruste. Trabalhei um pouco com arbitragem, mercado de capitais, tributário. Isso me fez ter uma visão mais holística mesmo, que eu acho que hoje nos auxilia bastante aqui na atividade. Então, eu concordo plenamente com a professora de que é necessária essa interlocução não só com o PI, como com outras áreas, e sou um pouco crítica também com esses cursos de direito que já querem direcionar ali o estudante desde o início, que, né, como a própria professora Paula uma vez mencionou numa aula que eu participei da USP, antes de ser um bom comercialista, você precisa ser um bom civilista, né? E é mais ou menos por aí mesmo. Então, dito isso, assim, acho que essas caixinhas do antitruste, né, elas têm um problema que é tentar, às vezes, compatibilizar excessivamente. É necessário a gente beber das outras áreas. Mas eu vou tentar explicar um pouquinho mais o racional dela, que talvez a gente esteja até tratando, né, da mesma coisa. E aí eu pediria, Lucas, deixa eu só desativar meu Teams aqui, senão... Ah, tá, eu já estou compartilhando aqui, ó. Perfeito. Aí você vai me orientando quando você Se quiser você que eu... puder pular para o quarto slide. Tá, esse aqui já? Isso. Eu acho que ainda não foi, não. Para mim está como primeiro, nem está em modo de visualização, não sei se para vocês está. Vocês não estão vendo a minha tela aqui compartilhada? O meu está aberto o PowerPoint como um todo, não está. Ah, não. Ih, calma aí. Deixa eu... Desculpa, pessoal, falha técnica aqui. Deixa eu tentar compartilhar de novo. Tá aparecendo agora? Agora tá. Pronto, se puder voltar um slidezinho. Claro. Bom, então, assim, tentando trazer aqui, sistematizar um pouquinho dessa discussão, né? Como a professora dizia, existem algumas formas de se proteger a concorrência que não estão restritas ao CAD, né? A gente tem as normas de propriedade industrial, assim como as normas das próprias agências reguladoras, que muitas vezes tutelam o Instituto da Concorrência também. A gente tem as limitações à autonomia privada no próprio artigo 170 da Constituição também. E a gente tem o CAD, né, tentando controlar ali de forma preventiva, de forma repressiva e de forma também educativa através do advocacy, né? Então, a gente tem essas três vertentes aqui no CAD. A forma preventiva são as análises dos atos de concentração, que a partir da 12.529 passou a ser uma análise prévia. Então, antes de consumar um ato de concentração econômica, é necessário se notificar ao CAD para que se possa obter autorização para essa consumação. A gente tem a atuação repressiva, que é uma atuação em sede de conduta que já ocorreu, né? Então, você vai, através das multas, através da investigação, tentar impor uma dissuasão para que os agentes não voltem a praticar esses ilícitos. E, finalmente, essa atuação educativa, que hoje é feita aqui no CAD, principalmente através do Departamento de Estudos Econômicos, que são guias, são orientações gerais. O antitruste, ele, infelizmente, ainda não é difundido, né, por todo o Brasil. A gente tem aí uma concentração nos eixos Brasília-Sudeste, e a pretensão é realmente difundir. O CAD é uma autarquia federal, então é responsável por toda
a política concorrencial do Brasil. Então, eu diria que existem várias formas, de fato, de proteger a concorrência e o CAD atua em uma dessas caixinhas, né? E aí, dentro dessa caixinha do CAD, existem subcaixinhas, né? Pode passar um slide, por favor, Lucas. Então, se eu fosse tentar sistematizar minimamente essa interface entre os atos de concorrência desleal e o ilícito antitrust, tem um trabalho que eu gosto muito, que eu até citei aqui, da Souza, de 2016, que ela fala que, olha, ao passo em que a 12.529 ela regula a proteção institucional da concorrência, caberia ao INPI regular a proteção individual da concorrência, conjuntamente com o artigo 186 do Código Civil. E aí, o que é que ela estava querendo dizer aqui, né? Olha, a 12.529, ela traz lá no parágrafo único do artigo 1º a noção da proteção à coletividade. E essa noção da proteção à coletividade, ela vai estar vinculada à proteção do Instituto da Concorrência, e não propriamente do concorrente. Então, quando a gente vai analisar de forma institucional, a gente está tentando abranger ali práticas que se voltam contra a livre iniciativa e a livre concorrência, infrações à ordem econômica, né, que atentam contra a estrutura do mercado, e não propriamente daquela relação individual entre os concorrentes. Então, assim, isso é bem importante de ficar claro, porque normalmente a gente recebe aí muitas denúncias que acabam não se transformando em procedimento preparatório, posteriormente em processos administrativos, porque se tratam de ilícitos de natureza privada. E a gente acaba ficando vinculado, né, por essa proteção à coletividade, proteção ao Instituto da Concorrência. Do outro lado, a gente vai ter essa proteção individual da concorrência, né, que aí tem muito mais a ver com a concorrência desleal. Então, a gente vai ter na LPI, né, a disposição ali sobre a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Ou seja, né, como a professora estava colocando perfeitamente aqui, super claro, você é um trade-off, né? A inovação, ela precisa dessa exclusividade. Para ter essa exclusividade, a gente tem que abrir mão de um pouquinho de concorrência, é um trade-off, e é uma questão até ideológica de decidir aonde está, né, onde vai pesar mais para dentro da jurisdição brasileira. Cada país tem a sua escolha ali particular, considerando todo o histórico, enfim. E aqui no Brasil a gente tem esse sopesamento, né? Então essa exclusividade ela precisa considerar o interesse social e o desenvolvimento tecnológico, e vocês mais do que ninguém vão saber disso. É por isso que a gente vai relativizar ali em uma determinada medida esse direito, para que a sociedade também possa se aproveitar dessa invenção na medida em que o investimento feito, né, ela já tenha sido recuperada. Então, a ideia é mais ou menos essa, é uma proteção individual. Então, são questões que dizem respeito a essa atividade empresarial que envolve as partes, os competidores, né, um litígio privado. Então, assim, eu acho que, para mim, essas duas caixinhas, elas ficam bem segregadas e elas vão se complementando, né? Um sistema, um framework se complementa a partir do outro, apesar da gente ter algumas posições aí que divergem com relação a isso. Pode avançar, por favor, Lucas. Então, assim, eu trouxe aqui o trecho, né, da obra do Taufik, que eu particularmente gosto muito. Ele faz uma análise da 12.529, que acabou de completar aí seus 10 anos, é uma criança, e uma das questões que ele coloca, que eu acho muito interessante, que a interlocução entre a LPI e a lei que instituiu o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, né, a 12.529, ela gera a escassez da escassez. É um conceito interessante, porque a própria LPI ela já traz uma escassez, né, que você está gerando escassez através da exclusividade, então você está tirando a disposição dos demais, você gera uma escassez econômica, e a partir dessa escassez econômica você também tem, né, a regulação da concorrência. Então, às vezes, quando você tem um abuso através de um instrumento, né, de propriedade industrial, você acaba gerando uma nova escassez.
Então, é como se fosse esse controle da escassez da escassez. Eu acho bem interessante essa colocação que ele traz. Pode passar, Lucas. E aí a gente vai ter um tanto de divergência doutrinária nesse sentido, né? A Bass falando que existiria uma preferência do direito antitrust sobre a propriedade, o que criaria um efeito negativo à sociedade, enquanto a Bárbara, que, salvo engano, foi até orientando, né, sua, Paula, ela traz que... Não foi sua? Posso ter me enganado aqui. Acho que ela foi do Marcelo Huck, mas eu estava na banca dela. Eu trabalhei com a Bárbara. Perfeito, perfeito. Gosto muito da Bárbara. E a Bárbara traz, olha, na verdade, essas políticas elas são complementares, né, no objetivo de promover o bem-estar social e a eficiência nessa alocação de recursos. Então, assim, à medida em que for necessária essa exclusividade, a gente vai garantir. Agora, a partir do momento que começam a haver abusos dessa exclusividade, a gente não vai permitir, porque esse trade-off já estaria, né, pouquíssimo balanceado. Então, existe um caso emblemático aqui do CAD, né, que é o caso da ANFAP, que tem também muita divergência com relação ao resultado final desse caso, né, Lucas, que fez uma pesquisa robusta, deve conhecer bastante esse caso, e que ela traz uma classificação, o caso traz uma classificação sem entrar aqui no mérito do que foi decidido, mas traz uma classificação interessante, né, dos ilícitos antitrust que dialogam com a propriedade intelectual. Então, você teria, né, os ilícitos, na verdade, para a propriedade industrial como um todo. Você teria os ilícitos baseados em fraudes ou abuso no procedimento de obtenção desses direitos, né? Então, aqui a gente vai encaixar, já vi que teve uma pergunta aqui sobre esse shame litigation, a gente vai encaixar shame litigation nessa primeira caixinha. Então, na hora, né, de você adquirir esse procedimento de obtenção, que a gente sabe, né, que existem os seus problemas próprios, né, que o pessoal do PI vai conhecer bem a respeito, a gente pode ter abusos, né, da obtenção, fraudes e abusos na obtenção desses direitos. Então, o que se enquadraria como shame, exatamente porque o seu objetivo principal é impedir, né, que essa propriedade esteja à disposição da sociedade na medida da lei, né, na medida da norma, na medida dos dispositivos aplicados. E a segunda caixinha, ela trataria das condutas que remontam o abuso no próprio exercício dos direitos. Então, na medida em que você já atingiu, já passou por esse procedimento de obtenção, e aí, na hora de utilizar-se, né, do direito de propriedade que você obteve, você abusaria desse exercício, trazendo ali uma restrição indesejável à concorrência que não foi previamente prevista pelo legislador, né? Que não foi previamente prevista nessa complementariedade entre os dois sistemas. Pode passar, Lucas, por favor. E aí, isso aqui eu não vou nem me debruçar muito, porque acho que é redundante, né, a gente tratar aqui de concorrência desleal no meio de vocês, mas a gente teria propriamente, realmente, um litígio muito mais privado do que no sentido de proteger a concorrência em si, mas a concorrência, né, na medida dessa relação aí bilateral entre concorrentes. Pode passar. E aí nos foi, né, questionado como utilizar da técnica instrumental, né, do instrumental analítico antitrust para dirimir esses conflitos, né, de concorrência desleal. É uma pergunta difícil, viu, cabeluda, mas eu trago aqui algumas ideias para que a gente possa discutir, tá? Sem prejuízo, né, de gerar, eu adoro gerar polêmicas, porque eu acho que a academia cresce assim, né? Quando a gente tem diferentes pontos de vista, a gente pode discutir aqui tecnicamente. Então, a primeira, eu diria que é uma lei ferenda, que é a aplicação de multas com base em faturamento para ampliar o efeito dissuasório e a utilização de guias de dosimetria, né? O que é que eu quero dizer com isso? Estudando a LPI, apesar de vocês terem um framework de indenização privada muito mais robusto que o CAD, e eu vou tratar um pouquinho disso aqui, ao mesmo tempo, me parece que poderia se pensar aqui em beber do direito concorrencial do ponto de vista dissuasório, né? Do ponto de vista da aplicação das multas,
da parametrização dessas multas e da utilização de guias para direcionar o jurisdicionado, dar previsibilidade jurídica sobre a aplicação dessas multas para que o agente econômico possa colocar na conta, né? Porque, como diria Gary Becker, a gente precisa dar instrumentos suficientes para que o agente econômico coloque na conta, que não vale a pena cometer aquele ilícito, né? Então, assim, a gente tem a repressão, ela funciona para isso, esse efeito dissuasório, mas deixar claro ex ante quais que são as consequências desse ilícito também é muito, muito importante. E aí, como a gente tem, né, esse ponto de vista penal e a gente tem um pouco de discricionariedade na aplicação dessas multas, eu acredito que fosse interessante beber um pouco, né, da experiência do CAD, especialmente da confecção de guias, né, com relação à concorrência desleal, à tutela da concorrência desleal. E aí quero, obviamente, escutar aí a opinião de vocês para que a gente possa debater sobre esse primeiro ponto. O segundo ponto que eu trouxe aqui como sugestão, né, de como utilizar esse instrumental analítico, antitrust, seria nas reparatórias, né? Então, claro que a gente sempre vai ter muita dificuldade de trazer para o judiciário discussões econômicas. Lucas está balançando a cabeça porque deve ver isso na prática, né? E aqui no CAD, a gente, o chapéuzinho do direito e da economia, eles sempre estão, muitas vezes, juntos e, às vezes, se alternando, né? Então, a gente realmente se vale muito de exercícios econométricos que nos ajudam, quando a gente tem, principalmente, análise por efeito, né? De encontrar propriamente o efeito daquela conduta. Então, para encontrar o efeito daquela conduta, a gente tem que fazer um exercício contrafactual, tá? E esse exercício contrafactual, obviamente, é muito relevante para aferir os danos advindos de uma concorrência desleal, né? O que é que teria acontecido caso a concorrência desleal não existisse ali naquela estrutura de mercado, né? Como é que aquele concorrente, como é que você vai auferir ali o lucro cessante do concorrente? Dentro do seu valuation, é importante, né, você ter em mente qual seria o mundo alternativo. Então, acredito eu que poderia se valer o sistema de concorrência desleal, né, o sistema de detecção da concorrência desleal e propriamente nos tribunais, principalmente as reparatórias com base em concorrência desleal, poderiam se valer, né, da experiência que a gente tem aqui, da experiência econométrica que a gente tem aqui com o contrafactual. E a experiência não é só no CAD, ela também é no judiciário, de forma muito mais prematura, e aí isso me leva ao terceiro ponto do sentido inverso, que são as reparatórias concorrenciais, né? Na Lei 2.529, no artigo 47, a gente tem a previsão, né, não obstante a proteção da concorrência como instituto, a Lei 2.529 também deu ao particular a possibilidade de requerer uma reparação em razão de um dano concorrencial que foi sofrido naquele mercado e que ele teve que arcar com aquele prejuízo, né, a partir da infração econômica. Então, apenas o artigo 47, a gente não tem um framework que vocês têm na LPI, que é um framework assim, mais claro sobre a indenização, sobre o cálculo, que ainda deixa um pouco a desejar, né, e vai sendo complementado aí pela Constituição Jurisprudencial. Mas aqui no CAD isso ainda é muito, no CAD não, né? Nos tribunais, na verdade, ainda é muito incipiente. Apesar da gente ter essa previsão do artigo 47, que, né, é outra numeração, mas enfim, na Lei 8884, que veio antes da 12.529, ou seja, desde 1994, que a gente tem a possibilidade de reparatórios concorrenciais, os tribunais, né, ainda tem pouquíssimos casos. O último levantamento do IBRAC, salvo engano, a gente tinha ali uns 200, pouco mais de 200 casos no Brasil, e que carece de um framework mais claro, né? Hoje existe um projeto de lei em andamento, o projeto 11275 de 2018, ele já está em fase de tramitação final na CCJC, e ele visa exatamente preencher essas lacunas, que não basta a lei dizer, você pode entrar com a reparatória. Ela precisa deixar um pouco mais claro qual que é, né, a questão do prazo prescricional, qual que é o termo a qual, né, que é pouquíssimo claro por conta das divergências, né, entre a questão da natureza do cartel e dos ilícitos que se previu ali no Código Civil como marco inicial, né, como termo a qual para a contagem de prazo prescricional para esse tipo de responsabilidade civil.
Outra questão importante, né, é sobre a utilização da decisão do CAD, né, qual que vai ser o grau, né, de propriamente dissuasão da decisão do CAD. Então, você vai ter um aspecto ali prima facie, o projeto de lei fala um pouco disso, de uma natureza prima facie a decisão do CAD, para que você depois possa só discutir, não rediscutir o mérito da infração que já foi, né, investigada exaustivamente pelo CAD e já foi objeto de uma condenação, mas discutir os efeitos daquela infração para os agentes econômicos. Então, no caso de um cartel, você vai olhar para a sobreposição de preço, e aí, como eu falava, você vai ter que fazer esse exercício econométrico contrafactual para poder chegar a que sobrepreço aquele ilícito ocasionou. Então, acredito que sejam aí esses 3 pontos que eu queria deixar para a contribuição. E só fazendo, né, um apanhado geral, concordo com Paula que o antitrust está passando por uma revolução, né? As ferramentazinhas que a gente tinha na década de 90, nos anos 2000, já não servem. A gente não pode analisar, né, mercado relevante como a gente analisava antes. A gente precisa de Big Data. A gente tem feito esses exercícios aqui no CAD, né, de olhar não propriamente para as métricas que a gente teve de artigos da década de 90 que ainda se utilizavam ali, do raio, né, de 10 quilômetros ou 20 minutos de deslocamento para se chegar, né, a um hospital, ou da questão, né, da métrica para varejo, que a gente usa para definir mercado relevante de varejo. Não, a gente precisa olhar para o que é que o consumidor está fazendo. E hoje a gente tem a possibilidade de fazer isso através de dados públicos e também, com a ajuda das requerentes, fazer isso através de dados trazidos pelas próprias requerentes, isso em sede de ato de concentração. E aí, com relação ao controle de condutas, né, eu acho que a gente também tem enfrentado desafios com relação a possíveis novos ilícitos aí, de self-preferencing, né, que tem se discutido muito no âmbito da União Europeia, no âmbito dos Estados Unidos. Então, onde o Brasil quer se posicionar, né? Isso ainda, eu acho que está um pouco no ar, né? A gente está tateando, está aos poucos recebendo um pouco mais de casos de plataforma. A gente teve, né, no ano passado, a decisão paradigmática do iFood na medida preventiva. Depois, tivemos um caso super interessante também de plataformas de academias, né, de agregadores de academias, que ainda está em julgamento aqui, foi objeto de medida preventiva também. A gente teve os casos do Google, né, que ainda existe aqui o caso do Scrap, e a gente tem alguns casos envolvendo plataformas, porque a economia ela vai virar digital, né? Tudo é economia digital. Você não consegue mais separar, não, vamos colocar aqui, a gente já teve essa discussão aqui, vamos colocar aqui uma coordenação só para tratar de plataformas, só para tratar de mercado digital, não dá, porque tudo está digital, né? A gente tem hoje a utilização até de plataformas, né, para trocar informação sensível. Então, como é que isso também dialoga com o controle de condutas colusivas? Tudo isso é um grande desafio, e a gente precisa, né, dessa nova geração que nasceu digital para trazer subsídios, e também precisa de vocês da PI para nos trazer subsídios e tentar transformar essa jurisprudência que a gente tem, principalmente assim, de chain litigation, né, e de condutas que se enquadram naquelas 2 caixinhas ali trazidas pelo caso da ANFAP, em algo mais robusto, porque a gente tem pouca parametrização. Se a gente pega o histórico, eu não gosto de falar de jurisprudência, porque eu acho que aqui a gente tem precedente, né? Os casos são muito distintos entre si, eu não gosto muito de falar de jurisprudência, mas se a gente pega aí a construção dos precedentes no CAD em condutas unilaterais, ela deixa a desejar, porque, assim, é difícil mesmo, é difícil você fazer, né, uma análise de um risco em potencial, ou tentar fazer uma análise por efeito. Ela é muito difícil, ela exige, é complexo, ela exige ali, é muita responsabilidade para você intervir, especialmente em mercados incumbentes, né? Em mercados que estão ainda tão dinâmicos e se construindo. Então, eu acho que esse é o grande desafio, e a gente precisa de vocês da PI para nos municiar e trazer casos, né, que sejam bem construídos, né, que tenham essa vertente institucional da proteção à concorrência, então que visem, né, que tenham um
um problema à concorrência e não propriamente uma instrumentalização do CAD por um concorrente, que a gente sabe que acontece bastante, que a gente vai, com certeza, tentar melhorar sempre. É desafiador, né? Hoje a gente tem 260 servidores para tratar de todos os mercados em mais de 5 mil municípios, enfim, estados e União. Então, é desafiador. Mas o importante é a gente estar sempre evoluindo. É a tendência a ser positiva, né, economicamente falando. Então, acho que eram essas as questões que eu queria colocar aqui e claramente escutar vocês e o público aí, para ver se a gente consegue fazer um debate legal. Muito obrigada. Obrigado, Ana Sofia. A gente tem uma pergunta aqui do Leonardo Pontes. Eu também tenho uma pergunta que eu queria fazer. Não sei se o Zé Mauro tem mais alguma, se o pessoal tem mais alguma. Eu acho que a gente pode começar pelo Leonardo. Não sei se você e a professora Paula conseguem visualizar isso, senão eu posso falar ela aqui. Em sua opinião, e aí eu entendo que ela era destinada para você, Ana Sofia, no entendimento do CAD, com base em nosso ordenamento jurídico, poderia-se falar em fraud litigation, sham litigation, na cobrança de direitos autorais de obras literárias caídas em domínio público. Isso configuraria a concentração econômica presumida e violaria a legislação de trust? O CAD consideraria precedentes norte-americanos nesse sentido? Em caso positivo, como proceder perante o CAD para denunciar essas práticas? Lucas, só vou te pedir para tirar aqui a apresentação, que aí fica mais fácil claro. para todo mundo. Claro. Acho que eu tinha lido a pergunta, foi até quando a Paula estava falando, e assim, a questão aqui enquadra um pouco em sham litigation, né? Então, a gente já aplica alguns parâmetros construídos ali na jurisprudência americana sobre o tema, que seria o teste POSCO, né, e o teste pré, e a gente tenta enquadrar, né, esses testes à situação brasileira, o que é muito difícil, porque, na verdade, quando você está falando de sham litigation, você está falando também da estrutura do judiciário, né? E do que Paula talvez possa até elaborar melhor do que eu a esse respeito. Mas, assim, a gente aplica, né, os testes utilizados na jurisprudência americana e tenta contextualizar esses testes à jurisdição brasileira. Então, o que é que configuraria, e sempre fazendo a distinção, né, entre litigância de má-fé, que está lá no Código de Processo Civil, e a litigância fraudulenta, que seria propriamente o sham litigation. Então, assim, é possível enquadrar, obviamente não tem como, né, trazer aqui de forma clara se é ou não é um ilícito, né, concorrencial, porque é preciso olhar os fatos, obviamente, mas o sham litigation, né, qual que é a ideia central ali do sham litigation? É você impedir o procedimento, né, encaixaria ali naquela primeira caixinha que eu trouxe para vocês da classificação trazida na ANFAP. Então, você, de forma fraudulenta, de forma sem... Não tem nada a ver com o procedimento, assim, tem a ver com você querer gerar uma barreira à entrada ao seu concorrente, tem a ver com você querer prejudicar a concorrência, e não propriamente, né, um procedimento lícito. Então, seriam essas, né, idas reiteradas, né, ao procedimento, seja ele administrativo, seja ele judicial, estou falando aqui de procedimento como um todo, é uma litigância fraudulenta. Então, você criar barreiras à entrada. Basicamente, acho que eu resumiria dessa forma. Não sei se a Paula quer me complementar. Não, eu concordo com você. O problema do sham litigation no Brasil é muito maior do que no sistema americano. É muito maior. Porque você vai lidar com a autonomia do judiciário e você vai lidar com... Para os americanos, ainda que tenha sucesso em alguma ação, você pode ter a caracterização do sham litigation. É uma coisa bastante complicada no Brasil. Eu acredito que ainda falta bastante estudo nisso, e, de novo, o problema das caixinhas, né? O pessoal de processo, o pessoal de administrativo, o pessoal de concorrência precisariam contribuir para que fosse feita uma teoria de sham litigation adequada ao Brasil, porque, obviamente, o judiciário pode ser instrumentalizado. Todo mundo que tem experiência sabe disso. Agora, como isso é visto pelo nosso ordenamento ainda é uma questão em aberto. Eu vejo com muita reticência a aplicação desses testes americanos, assim como a Ana Sofia, porque nós temos toda uma formatação diferente do judiciário. E nós temos, sim, a questão da litigância de má-fé.
como trabalhar isso e enxergar ao mesmo tempo a Sham Litigation. É muito complicado. É bastante complicado mesmo. Esse é um assunto extremamente interessante, acho que principalmente pelo que a Ana Sofia levantou, que é o limite entre a litigância de má-fé, que quem trabalha com processo conhece bem, e o sham litigation, que é algo absolutamente diferente, mas às vezes que eu, pelo menos, vi essa discussão em juízo, ela sempre se confunde, né? Os conceitos, como a professora falou, não estão bem delineados no Brasil e acabam sendo confundidos. Acho que a gente ainda está aguardando algo mais concreto, uma discussão mais ampla sobre esse assunto. Queria aproveitar aqui só para registrar a presença do nosso presidente da BPI, o Gabriel Leonardos. Gabriel, obrigado aqui por nos prestigiar. Se você tiver alguma pergunta, tiver alguma observação, por favor. Muito obrigado, Zé Mauro e Lucas. Eu assisti às duas apresentações com muito interesse. Eu só queria registrar aqui o agradecimento da BPI, a doutora Ana Sofia, a professora Paula. Eu agradeço muito por elas estarem prestigiando esse nosso encontro. Vocês estão vendo aí a contagem, estamos agora com 82 participantes. Eu acho que isso demonstra o alto interesse dos associados da BPI no tema. E, novamente, agradeço aos coordenadores, não só a Zé Mauro e Lucas, mas a todos os coordenadores da BPI, por doarem seu tempo em prol do desenvolvimento do sistema de propriedade intelectual brasileiro. Então, bom dia a todos e parabéns aos nossos palestrantes, brilhantes como sempre. Obrigado, Gabriel. Eu temos mais uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta muito, acho que talvez a Ana Sofia, professora, mas, Paulo, dentro dessa questão, até de sham litigation, mas não necessariamente na definição de sham litigation, se eu tenho um ato puramente de concorrência desleal, mas o agente que está praticando concorrência desleal, ele tem poder de mercado, de forma que isso poderia afetar, de certa forma, a concorrência como um todo. Esse é um ponto que várias vezes eu já me vi assim, no dia a dia, no litígio. Será que numa discussão de concorrência desleal eu deveria analisar o poder de mercado deste agente? Isso quer dizer, isso influenciaria a dinâmica concorrencial como um todo? Eu vou pegar aqui a bola, eu não tenho dúvida. Se você tem uma prática de concorrência desleal típica, pode caracterizar um ilícito antitruste tranquilamente, pelo artigo 36, mas é tranquilo isso. Vai depender do quê? Do impacto, porque uma coisa é a concorrência desleal, considerando as partes, outra coisa é o impacto sobre o mercado. Então, eu assim, não tenho a mínima dúvida. E é uma coisa que eu insisto há mais de quase 30 anos. Ato de concorrência desleal pode caracterizar a infração à ordem econômica. Basta que impacte o mercado. E aí você tem que ver poder de mercado do agente, posição dominante, não posição dominante, o que você vai fazer, etc. Mas eu não tenho a mínima dúvida que a concorrência desleal pode caracterizar a infração à ordem econômica também. E uma coisa que eu noto é que os juízes não analisam nessa perspectiva. Agora, eu estou falando dos juízes togados. Eu não vou nem falar da arbitragem para vocês, porque na arbitragem acho que é menos ainda. Que é às vezes em que a lei antitruste é trazida como um argumento retórico. Sabe meio boa-fé hoje em dia? Porque boa-fé está toda, qualquer alegação está de um lado, do outro, porque está gente de má-fé, etc. Eu sinto, nesses litígios, eu percebo a lei antitruste posta meio como boa-fé. Também caracteriza abuso de posição dominante. Mas não é explorado. Não é explorado pelos advogados, muito maluco isso, nem pelos advogados, e, consequentemente, os julgadores não respondem a isso. Percebo isso também em arbitragens, em procedimentos arbitrais, onde as práticas podem caracterizar tranquilamente concorrência desleal e abuso de posição dominante, e algum ilícito caracterizado na lei antitruste, como todos nós sabemos, não é só o CAD que aplica a lei antitruste. E também não vejo isso florescer. Qual é a explicação que eu encontro? O fato do direito concorrencial ainda estar represado. Quem lida com concorrencial é quem faz CAD, quando eu insisto, um dos vetores de funcionamento de toda a nossa ordem jurídica. Então, tem muita coisa a ser feita, eu discuto muito isso com o Bruno Drago, tem muita coisa a ser feita em termos de direito, de concorrência nos processos judiciais e na arbitragem, como linha de argumentação, porque tem que ser uma preocupação, como é nos Estados Unidos.
Tá? Isso é uma linha de preocupação no direito empresarial como um todo. E eu não percebo essa linha de preocupação no direito empresarial como um todo aqui no Brasil. Eu já vi situações em arbitragem, em ações também, que você tem duas interpretações possíveis para um contrato. Uma leva ao cartel, daqueles horrorosos, e outra não leva ao cartel. A interpretação que tem que ser feita, obviamente, é aquela que não leva ao cartel, porque você não pode privilegiar a interpretação que leva à nulidade. Mas esse tipo de raciocínio não é comum ainda no Brasil. Por isso a insistência, temos que sair das nossas bolhas, até para melhor defesa do interesse das empresas, até para melhor defesa do interesse dos clientes. Isso eu sinto realmente que ainda temos muito, muito, muito a fazer. Eu, em complemento da professora Paula, assim, eu acho que o framework que a gente escolheu, ele difere muito, apesar da gente ter se inspirado na lei americana. Nos Estados Unidos, o direito concorrencial é totalmente judicializável, né? Então, até o próprio FTC e o DOJ, eles vão a litígio. E aqui não, a gente escolheu, né, um framework que teria o direito administrativo e tem também a seara judicial, tanto para anulatórias do CAD, quanto para, como a professora bem colocou, utilizar ali, até porque a 12.529, né, ela está dentro do ordenamento brasileiro, então ela precisa ser observada. O ponto que eu ia colocar é o seguinte: no meu entendimento, ter posição dominante é uma premissa para que a gente analise um abuso de posição dominante. E aí, as condutas de abuso de posição dominante, elas são ali arroladas no 36, como efeito que elas vão ocasionar. E aí, se a gente consegue enquadrar, né, dentro daqueles efeitos, eu não vejo problema para que isso seja analisado, né? Meu entendimento seria mais ou menos esse. Agora, do sentido contrário, não, assim, de uma concorrência desleal necessitar de detenção de posição dominante para ser discutida no judiciário, de forma alguma. Agora, veja, como a professora muito bem colocou, isso é um argumento que pode fortalecer, né? Porque, trazendo de novo essa dinâmica da concorrência, a proteção da concorrência institucional e da proteção à concorrência individual, se você leva, né, um caso de reparatório com base numa concorrência desleal ao judiciário, e você demonstra, olha, além da concorrência de um dano à concorrência individual, eu também estou ocasionando um dano à estrutura da concorrência, porque esse agente detém posição dominante no mercado, eu acredito que seja algo interessante de se construir. E aí eu vou concordar com Paula que é necessário ampliar o conhecimento de concorrencial, até para que a gente possa ampliar as reparatórias concorrenciais. Eu acho absurdo, né, a gente ter, desde 1994, essa previsão de reparatórias concorrenciais e a gente ter, né, tão pouca evolução a esse respeito. E, assim, historicamente, as ações que mais têm resultado, não só no Brasil, como na União Europeia, também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um pouco diferente, mas União Europeia, principalmente, são follow-on suits, que são decisões a partir de condenações do órgão da autoridade concorrencial. E não precisa ser assim, né? Se a gente consegue educar o judiciário sobre o antitrust, né? Educar o judiciário, né, a estudar essa área que ainda assim como o PI, eu acho que, né, ainda é um pouco exclusiva no direito, a gente consegue também ter um resultado melhor, tanto nas reparatórias concorrenciais, quanto em ações, né, de concorrência desleal e afins, assim, pensando até de forma mais ampla, né, da tutela da concorrência no âmbito das agências reguladoras, né? Se a gente for parar para pensar, como eu coloquei aqui no primeiro slide, é aquela primeira caixinha que a gente tem, né? Algumas agências reguladoras trazem a concorrência ali como um dos fatores a ser analisados nas suas decisões. Ana Sofia, obrigado, professora Paula, obrigado. Eu vou aproveitar esse link, porque isso tem até a ver com a pergunta que foi feita aqui pela Jéssica Ishida, e que eu acho que está uma questão também, que nessa resposta de vocês também me leva um pouco a isso. Assim, se eu tenho um caso de concorrência desleal, que pode ter efeitos antitrusts, eu não sei se eu levaria ele... Quer dizer, provavelmente levaria essa discussão para o judiciário também, mas eu não me furtaria de levá-lo ao CAD também.
E aí essa questão, talvez até por uma questão de praticidade, por imaginar que o CAD, pela própria experiência, vai estar mais bem amparado de analisar essa questão do que um próprio judiciário. Mas isso tem a ver, eu acho, com a questão de quem detém ou quem... E aí eu tinha feito uma pergunta lá no começo exatamente dessa questão da política pública da concorrência, que ela é muito mais ampla do que o CAD como um todo. Mas, e aí aqui a pergunta da Jéssica, eu acho que é muito interessante, que ela faz o seguinte, olha, como você vê essa explicação do artigo 186 do Código de Processo Civil por parte do NPI no sentido de afastar condutas abusivas. Mas é isso, assim, é a questão do INPI também, na concessão de direitos de propriedade intelectual, também é um agente que está praticando a política de defesa da concorrência, né? Como funciona isso? Como é que vocês veem isso? Acho que esse é o grande ponto. O judiciário também deveria ser detentor dessa aplicação dessa política pública, né? Eu acho que esse é um pouco a confusão que acontece. Lucas, se você me permite só dar uma opinião aqui, eu achei a pergunta extremamente inteligente, porque tudo que a gente está conversando aqui gira em torno do efeito concreto na concorrência, né? As análises que são feitas no CAD, a análise que é feita no judiciário, o objetivo é sempre buscar saber o que acontece na prática. Para quem conduz processos administrativos no NPI, o interessante é notar que a análise é sempre feita em abstrato. É a partir da possível colidência entre marcas, partindo de classes que são estipuladas internacionalmente por convenções, mas existe uma restrição muito grande em relação a verificar o que efetivamente acontece no mundo real. A análise é feita baseada em aspectos puramente jurídicos, legais, mas com uma dificuldade de se analisar. Mas existe possibilidade de confusão entre essas marcas? Eu tive uma situação recente em que se discutia exatamente isso e a gente conseguiu demonstrar lá naquele caso que não havia possibilidade de confusão, mas conseguimos um resultado favorável na última instância do NPI, argumentamos lá com a Lei da Liberdade Econômica que não havia razão para restringir a entrada de uma empresa estrangeira que tinha uma determinada marca, porque formalmente se entendia que poderia haver confusão entre elas. Confusão essa que não existia. Mas, para mim, existe, de fato, uma simetria aqui. Quando a gente analisa essas decisões do NPI, elas não seguem essa lógica de verificar o que efetivamente acontece no mercado. São análises muito mais abstratas, formais em abstrato, que muitas vezes não trazem para o mercado o benefício que poderiam trazer. Desculpa interromper vocês aqui, mas achei a pergunta bem interessante. Mas fala, professora. Vai você agora primeiro, Eu acho que, assim, é uma definição de framework. Para mim, na visão de economista, é ineficiente ter a mesma discussão nas duas instâncias. Eu acho ineficiente. Mas, ao mesmo tempo, também acho que, pelo tamanho do CAD, né, pelas restrições que a gente tem aqui, seja importante você ter a análise judicial em paralelo de forma qualificada. Também não adianta ter a ponta judicial com quem não entende antitrust, não adianta, que aí você não vai ter o resultado pretendido. Assim, então, vai ser mais ineficiente ainda, você vai estar fazendo duas análises e ruins, né? E, assim, com relação à mesma petição, né, ser levada aqui e lá, o que é que eu acho? Acho que a gente está aqui numa instância de processo administrativo, né, que é diferente, é uma lógica diferente. Você não tem parte no processo administrativo, né? Você está levando uma denúncia para que a autoridade faça uma investigação similar ao que se faria aí no Ministério Público, né? O que se faria numa delegacia. Então, você tem algumas diferenças aí nesse sentido, né? Você, como denunciante, como representante, vai subsidiar o CAD, mas a gente tem muito mais liberdade do que seria num processo judicial ali. Então, acho que são lógicas diferentes. E são feitas para ser diferentes, né? Porque é uma talvez complementariedade, eu diria. Então, assim, está pouco claro isso. Eu acho que para todo mundo está pouco claro. Está pouco claro para os advogados, para o jurisdicionado, para o próprio judiciário, para o CAD, como é que isso deveria acontecer da forma mais eficiente possível. Eu acho que o modelo que a gente tem hoje é o mais ineficiente que se pode ter, que é a análise em paralelo com resultados diferentes, que é péssimo, né? Assim,
Então, até a professora trouxe aqui o ponto de vista arbitral, né? A gente está instaurando aqui no GT, fazer até o merchan. Quero sua participação, viu, Paula? Você é imprescindível nisso daí. Vamos fazer um GT sobre arbitragem e utilização de trustees aqui no CAD, porque a gente tem situações em sede de ato de concentração, né, quando a gente analisa uma fusão, enfim, uma joint venture, um contrato associativo, que pode gerar uma consideração de mercado, e a gente chega à conclusão de que a gente só pode aprovar com a imposição de determinados remédios, que a gente chama, né? Remédios estruturais e remédios comportamentais. E aí é celebrado um acordo, um ACC, né? Um acordo celebrado entre CAD e requerentes. E nesse acordo, a gente teve, historicamente, nos 52 acordos que a gente celebrou, desde a 12.529, a gente teve 5 em que a gente utilizou cláusula arbitral para que os terceiros que se vissem discriminados por potenciais condutas anticoncorrenciais em razão daquela concentração de mercado gerada a partir daquele AC, eles pudessem ingressar no juízo arbitral para requerer ali o seu direito de acesso, normalmente acesso à infraestrutura essencial, né? Uma discriminação que está tutelando ali. É muito interessante isso, assim. A gente só precisa melhorar a utilização do instrumento, né? Porque, como eu dizia aqui, existe como dizia aqui dentro do CAD, né? Existe uma discussão grande sobre a competência do CAD, né? Então, a competência da administração pública e essa divisão de competência com a seara arbitral, que a gente precisa discutir, precisa chegar numa situação clara, aqui dentro, principalmente. Em segundo lugar, o que é mais eficiente. Às vezes, hoje a gente mudou um pouquinho a dinâmica de análise de denúncias em sede de cumprimento de decisão. Então, isso hoje está aqui na Superintendência Geral, que é o que está na lei, que é o que faz muito sentido. E isso é mais um dever para a gente, além, né, de todas as condutas, todas as coisas que a gente tem que analisar, a gente tem que acompanhar, depois da decisão do CAD tomada, acompanhar o cumprimento desses acordos, né? E talvez o instrumento arbitral seja super útil para isso, né? Porque talvez complemente exatamente a atuação do CAD. A gente já tem a figura do trustee, né? Que é como se fosse um guardião ali daquele acordo. E o trustee, para mim, tem uma atuação até semelhante a um dispute board, né? Que é algo que a gente também tem que conversar. Então, assim, eu acho que é complementar, né? É um framework que pode ter uma complementariedade muito positiva, mas eu acho que a gente ainda não chegou nessa complementariedade positiva. Acho que a gente ainda está um pouco distante, por inúmeras razões. Então, essa seria a minha contribuição aí sobre o tema. Curiosa para escutar a Paula. É um campo minado isso. Precisa tomar muito cuidado porque às vezes quem não faz arbitragem no dia a dia tem muitas ilusões em relação à arbitragem. E a arbitragem não é para tudo. Então precisa tomar muito cuidado. Depois, a tradição norte-americana, a visão de mundo norte-americana é muito diferente da visão de mundo no aspecto jurídico, a visão de mundo aqui brasileiro. Então, precisa ver em cada caso. Você tem um perigo muito forte de delegação de atividade administrativa, que não pode ocorrer. É possível, sim, que a arbitragem tenha o seu papel na implementação da política da concorrência, mas precisa ser pensada com muito cuidado. Não dá para achar que a arbitragem é a solução para todos os males, porque não é. E só tem comprometido a arbitragem. A arbitragem é para algumas coisas, em alguns contextos. E não pode também ser a política da batata quente. Então, não dá para fazer aqui, toma a batata aí, volta a batata para cá. Não dá. E a gente percebe um pouco isso nas discussões internacionais, além de novo, uma forte carga ideológica de uma privatização de uma atividade que deveria ser estatal. Então, tudo isso compõe um quadro extremamente complexo. Agora, de novo, os mundos precisam conversar. Não adianta quem nunca fez uma arbitragem ou não entende de arbitragem querer regular isso da mesma maneira como não adianta quem só entende de arbitragem não entende nada de concorrencial também dá palpite nisso. É um estudo que deve começar no Saber desse GT. Parabenizo aqui o CAD por essa iniciativa e sem precipitação. Agora, o que nós notamos muito, eu acho que é back to the basics.
não tem concorrencial nos cursos de direito. Não há nem matéria obrigatória. O que a gente quer? Milagre? Que o juiz não aplique o Código do Consumidor para aplicar a lei antitruste? Não vai dar. Milagre não tem. Nós não temos nem nas faculdades de direito. Os árbitros também não têm essa formação, porque a maioria de nós não tem essa formação na faculdade. Como é que vai ser? Então, não adianta querer milagre também. A advocacia tem um papel fundamental nisso, e a advocacia não está fazendo seu papel. Eu falo como uma observadora e que analisa inúmeros processos judiciais e arbitrais. A advocacia também não está fazendo a sua parte, porque não traz essa linha de argumentação bem desenvolvida muitas vezes. E olha, muito cá entre nós, às vezes grandes escritórios. Por quê? Porque não chamou o pessoal de concorrência, porque nem percebeu, e você não tem essa interação. Então, nem a advocacia está fazendo o seu papel. Como é que a gente quer que um juiz que está preocupado muitas vezes, aqui isso não acontece, São Paulo tem várias especializadas, né? E câmaras reservadas, São Paulo está numa posição um pouco melhor em relação a isso, mas um juiz que cuida de cerca que anda, roubo de galinha e marido que bate em mulher, como é que a gente quer que aquele juiz saiba antitruste? Muito brava com o pessoal do societário também. Aquele juiz tem que entender de debenture, ele vai parar a vida dele para estudar debenture? Não vai. Então, precisamos pensar na realidade. Não adianta também achar que o juiz vai se tornar um expert em direito concorrencial, porque não vai. Tá? Então, vamos falar de especialização das varas? Tem sido uma experiência muito exitosa aqui em São Paulo, a ideia de especialização tem funcionado. Isso é uma unanimidade, é incrível como mudou a visão do que o empresariado tem e que os advogados têm do Poder Judiciário com as varas especializadas e as câmaras reservadas, que podem ter defeitos, mas funcionam. Funcionam rápido, funcionam seriamente, não é uma reclamação, a falta de seriedade, decididamente, não é uma reclamação que nós escutemos aqui em São Paulo. Então, é esse o caminho. Agora, não vamos esperar que um juiz que está cuidando de cerca que anda pare a sua vida para entender os fundamentos do antitruste, porque ele não vai fazer isso. Então, acho que baixar essa bola e ver a realidade que a gente tem e como nós vamos trabalhar nisso. E isso, a Ana Sofia tem toda a razão, a arbitragem pode ajudar. Mas como? Como é que nós vamos trabalhar essas variáveis? De novo, é tudo uma questão a ser estudada. É tudo por fazer. É incrível como a gente já fez tanto, mas tudo está por fazer no antitruste. É ótimo a gente ir se aproximando do final com esse gostinho de quero mais, né? Tem muita coisa para conversar, muita coisa para discutir. Certamente já fica aqui o convite para ambas, para os nossos eventos futuros da comissão, da BPI. Foi absolutamente fantástico. Agradeço aqui em nome da nossa comissão a presença de vocês duas. Agradeço também ao nosso público, que foi surpreendente, muita gente acompanhou, as perguntas também muito interessantes. E, de novo, um agradecimento aí a todos pela participação, e vamos manter a nossa jornada até quarta-feira. Tem muitos temas interessantes também para vocês acompanharem. Uma boa semana a todos. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, obrigada. Obrigada, boa semana. Tchau. Tchau, tchau. Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação.
E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!